Queridos, recebam a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero contar o meu testemunho, porque eu sei que muitas pessoas não me conhecem, né? Nesse canal, talvez tenha pessoas aqui que não conheçam a minha história. E eu quero contar para você nesse vídeo, né? Relatar sobre a minha vida, né? Eu conheci Jesus com meus 10 anos de idade, né? Não, na época que ninguém sabia o que era ser crente, o que era culto, né? Ninguém conhecia, era uma coisa muito oculta, muito difícil de se falar em crente, em cristão naquela época. E eu aceitei Jesus porque a minha mãe, através da minha tia, né? Minha mãe pediu para que a minha tia trouxesse os irmãos para fazer um culto na casa da minha mãe, e eu aceitei Jesus juntamente com ela naquele dia. E então, a partir daquele dia, eu aceitei Jesus e comecei a ir para a igreja junto com ela. Era longe, muito longe a igreja, mas nós íamos para a igreja. Depois meu pai aceitou Jesus também, alguns dos meus irmãos, e fomos caminhando, né? Mas aí chegou a minha adolescência, chegou a minha idade de jovem, de querer namorar, e deixei Jesus, né? Me desviei dos caminhos do Senhor. Mas chegou um momento que eu, namorei e me casei. E quando eu me casei, eu voltei novamente para Jesus. Hoje eu sou casada há 34 anos com meu esposo, a Taíde. Somos casados há muitos anos. E eu tinha na época, quando nós casamos, uns 17 anos, e ele acho que uns 18. Estamos casados até hoje, graças a Deus. E temos 4 filhos, um casal gêmeo e 7 netos. Hoje nós temos 7 netos. E eu quero nesse momento falar sobre o nosso ministério, como Jesus fez assim de salvar. Hoje meu esposo, ele é servo do Senhor, é um crente salvo em Jesus Cristo, e eu quero contar. Então, assim, depois que eu tive os meus filhos, eu já tinha 4 filhos, porque eu tive um casal gêmeos. E aí ele veio para o Rio de Janeiro, que é onde nós moramos hoje. Ele veio trabalhar, e passado um tempo eu vim morar com meus filhos, viemos para cá. E daí ele, era muito difícil, porque eu estava desviado dos caminhos do Senhor, e a luta era muito grande, era muito, muito travada, uma luta tremenda. Passei muitas dificuldades, muitas lutas mesmo. O esposo vivia num mundo de bebedeira, de farra, não estava aí para nada. Mas eu voltei para Jesus quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu fui morar perto de um casal que já éramos senhores, de idade. E esses homens, esse casal, me incentivaram a voltar para a igreja. E eu voltei para a igreja e aceitei Jesus de novo, na igreja Pentecostal Deus e Amor, onde eu passei mais de 20 anos congregando nesse ministério que eu amo, que eu ainda tenho muita vontade de voltar a congregar. E passado um tempo, eu orando e buscando a face do Senhor, Deus abriu portas de emprego para mim. Comecei a trabalhar e foi melhorando as coisas, e eu orando e fazendo propósito, porque eu sempre gostei de fazer propósito com Deus, em campanhas de jejum, de busca pelas bênçãos do Senhor através de sacrifícios, de jejum e oração. E eu ia nas campanhas buscar pelo meu esposo, e eu tinha muita fé que meu esposo ia ser salvo em Jesus Cristo, Deus ia salvar ele. E eu recebi a revelação das servas de Deus, dizendo que via meu esposo caminhando juntamente comigo, de terno, e gravata. E elas falavam, eu acreditei e confiei e busquei, Sei que não foi fácil, foi muito difícil, a luta foi muito grande, mas eu venci. Hoje meu esposo é servo do Senhor. Nós morávamos em outro bairro aqui do Rio de Janeiro,
e o Senhor nos tirou de lá porque Ele tinha uma obra a fazer. Ele falava que ia me tirar da onde eu estava morando porque Ele tinha uma obra para fazer. Eu achava que era obra material. E aí a gente veio para outro lugar, e nesse lugar a obra foi na vida do meu esposo. Deus salvou ele, né? Hoje ele é um servo de Deus, abençoado na presença do Senhor. E foi, né, assim que Deus fez na minha vida. Hoje nós congregamos, eu e meu esposo congregamos no Ministério Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E estamos felizes fazendo a obra do Senhor. Antes de chegar a esse ministério que nós estamos hoje, passamos por alguns ministérios, recebemos algum cargo, né? Tivemos cargos de diaconisa, diácono, mas nós não ficamos nesse ministério, nós saímos e estamos no Ministério de Madureira. Mas por onde eu passei, tive algumas responsabilidades na igreja, como líder de mesa de oração, responsável pelo círculo de oração da igreja. Também dirigi alguns trabalhos de oração quando eu morava em outro lugar aqui no Rio de Janeiro. E lá eu recebi, né, essa incumbência de liderar, né, um trabalho de oração. E também, né, ajudei como responsável financeira na igreja que eu congregava. Fui obreira da Igreja de Deus e Amor por muitos anos e orava, né, por as divinas revelações do Senhor. E Deus me deu alguns dons, né, os dons de cura divina. Deus tem me dado, né, de orar por pessoas enfermas e elas receberem a cura. Isso não é para a minha glória, é para a glória de Deus. E por isso Deus tem me levado por esse ministério de oração até hoje, graças a Deus. E eu entendi que esse era o meu chamado de intercessora, de interceder pelas pessoas e orar pelos enfermos. Fiz muitas obras, né, do Senhor nos hospitais, orando por pessoas enfermas. E quando a gente voltava ali, eu e uma amiga minha, quando a gente voltava na outra semana, a gente via que aquele povo tinha recebido alta. E era um privilégio muito grande fazer a obra do Senhor. Quero dizer que hoje eu estou fazendo a obra, eu estou parado, né, fazendo a obra mesmo só aqui nas redes sociais, indo para a igreja, mas não estamos com nenhuma responsabilidade na igreja, devido a alguns trabalho, mesmo o trabalho do meu esposo e eu, né, cuidando da minha neta, que minha filha trabalha viajando, e eu, né, cuido dessa criança e não tenho muito tempo para a obra do Senhor. Mas nós já estamos preparando para o ano que vem. Se Deus quiser, nós estaremos, né, na obra do Senhor ali, juntamente com o nosso pastor Anderson, homem de Deus. Nós estamos felizes nesse ministério. E então, meus irmãos, é isso. Deus tem as suas maneiras de trabalhar na nossa vida e que nós muitas das vezes não entendemos o propósito de Deus, né? Mas Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como agir na nossa vida. Deus fez muitos milagres, né, e maravilhas na minha vida através da busca, né, da oração, da campanha, do propósito. É por isso que até hoje eu trabalho com essa possibilidade de orar e pedir a cura, né? Pedir por vidas que estão necessitadas, pessoas que estão enfermas nos leitos dos hospitais. Eu não estou podendo ir até os leitos, né, dentro dos hospitais, mas daqui eu clamo de dentro do meu quarto e eu creio que o Senhor ouve, porque Ele ouve a nossa oração. E é isso, irmãos. É isso que eu queria deixar para vocês, né? Esse pequeno testemunho, mas que, né, tem muitas coisas, né, dentro desse período até aqui que aconteceu, de ver o extraordinário de Deus, né, de ver a mão de Deus trabalhando em meu favor, em favor dos meus filhos, da minha família, do meu esposo, em ter meu esposo servo de Deus caminhando juntamente comigo. Isso não tem explicação. Então, o meu lar é um lar abençoado por ter a presença de Deus dentro desse quarto, dentro desta casa. Eu sinto a mão de Deus agindo, o trabalhar dele. Então, é isso.
que vocês possam, né, me conhecer melhor. Meu nome é Ivanilde Mororó Soares, né, casada com Francisca Taide Chagas Soares. E nós estamos aí já para completar os nossos 35 anos de casado. E só bênção e vitória para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.